Manda ver, Cuca. Então, durante os nossos encontros, nós já fizemos várias meditações sobre o nosso corpo e sobre o nosso eu. Mas eu ainda não conduzi nenhuma meditação sobre a mente. E essas são as 3 principais meditações na vacuidade: a vacuidade do corpo, do eu e da mente. Eu não fiz isso porque, para meditar sobre a vacuidade da mente, nós precisamos entender melhor o que é a nossa mente. Então, essa meditação exige algumas explicações. Então, eu vou começar hoje com essas explicações e nas próximas vezes, possivelmente, nós vamos continuar meditando sobre a vacuidade da mente e eu vou adicionar explicações necessárias sobre a mente e de como meditar na mente. Então, vamos pensar, quando uma pessoa comum, como nós, conhece o nome e o propósito de um objeto, ela acha que conhece o objeto e não pensa mais no assunto. Então, eu digo livro, eu posso falar do tipo do livro, dizer que estou lendo o livro, e eu não vou investigar mais do que isso. Nós fazemos isso em relação a tudo, e está correto. Só quando nós meditamos sobre a vacuidade de um objeto é que nós fazemos um outro tipo de investigação. Nós não nos contentamos com o nome livro, com a função do livro, com as características comuns, convencionais do livro. Nós queremos investigar mais e perguntar se realmente o livro existe da maneira como ele aparece. Isso nós fazemos unicamente quando nós meditamos sobre a vacuidade. Então, por exemplo, se você estiver grávida, você não vai pensar, a vacuidade do meu corpo, a vacuidade do feto. Não é assim que funciona. Simplesmente você está grávida e você vai fazer como todas as grávidas. A única maneira de não criar confusão é fazer essa separação. Quando nós meditamos na vacuidade, nós estamos fazendo um tipo de investigação mais profunda que não se contenta com a aparência das coisas. Quando nós não estamos meditando sobre a vacuidade, nós nos contentamos com a aparência das coisas porque nós entendemos que nós estamos lidando com as aparências convencionais das coisas. Livro não há o que discutir sobre isso. São as aparências convencionais que são a verdade convencional das coisas. Então, quando o Buda diz verdade convencional, ele está dizendo é o que todo mundo aceita e é o que é. A vacuidade é chamada de verdade última porque ela não se contenta com essa aparência. Porque embaixo da aparência, em vez de haver uma existência autônoma dos objetos que nós vemos, existe a própria vacuidade. Então, assim nós investigamos a vacuidade e só quando nós pensamos na vacuidade que nós fazemos esse tipo de investigação. Porque nós sabemos que quando nós procuramos o objeto que aparece às nossas consciências básicas, visual, auditiva, tátil, quando nós procuramos esse objeto mais de perto, ele simplesmente desaparece. Como acontece com uma miragem? Quando nós procuramos a miragem mais de perto, quando nós tentamos encontrá-la, ela desaparece. Então, no caso do livro, que nós estamos dando de exemplo, o livro parece existir fora. Fora da minha mente é um livro. Está aqui, fora de mim. Não tenho nada a ver com isso. É assim que aparece. Mas não existe um livro ali fora. E a única maneira de descobrir isso é meditando sobre a vacuidade do livro. Porque quando nós vamos procurar livro, procure o livro, daí nós nos deparamos com outra coisa. Porque o livro não está nas páginas, porque o livro não está nas letras, porque o livro não está na capa, na contracapa. Você não pode revirar tudo. Você nunca encontra livro. E, ao mesmo tempo, se você tirar tudo isso, a capa, a contracapa, as páginas, você também não tem base
para imputar livro. Imputar quer dizer atribuir o nome livro. Sem a base não existe livro. Dentro da base não existe livro. Portanto, o livro é um nome atribuído a essas. Daí você pode dizer, não, mas eu não encontrei o livro, mas encontrei uma página. Mas daí quando você procura a página, você também não encontra a página. E assim por diante. Então, o livro é uma mera aparência à nossa mente. Então, o que nós estamos afirmando é que todos os objetos existem dessa forma, por convenção. Nada é inerentemente existente. O contrário de inerentemente existente é dependente relacionado. Tudo é dependente relacionado. Nada é inerentemente existente, embora apareça dessa forma na nossa mente. Isso vale para a nossa própria mente, vale para Buda, vale para a vacuidade, vale para tudo. O que vale? Tudo é imputado por nossa mente. Isso vale para tudo. Todos os fenômenos, eles são dependentes relacionados. Por exemplo, os fenômenos físicos, como o livro, cadeira, mesa, meu corpo, eles dependem de partes físicas. O livro depende das páginas, da capa, da contracapa, meu corpo depende dos membros, da cabeça, do tronco. E os fenômenos não físicos, eles possuem atributos que podem ser diferenciados pelo pensamento. Então, todos os fenômenos não são inerentemente existentes, porque eles dependem de seus atributos ou dependem de partes físicas. Então, por exemplo, um fenômeno não é uma de suas partes, não é o conjunto das partes, e não pode ser encontrado separado delas. Essa é a fórmula que você usa, que vai aparecer em todas as meditações da vacuidade. O fenômeno não é uma de suas partes, não é o conjunto delas, e não pode ser encontrado separado delas. Olha, a gente chega a um paradoxo. Por quê? Porque o que nós estamos desmascarando com essa fórmula é a existência inerente de algo. Se algo existisse inerentemente, quer dizer, por si só, sem depender de nada, você tinha que tirar tudo que não é aquilo e sobrar aquilo. Mas quando você faz esse movimento, não sobra nada. Meditar na vacuidade, se vocês pensarem sobre o que eu estou dizendo, é particularmente útil quando nós estamos diante de um objeto que nos causa apego. Sabe quando você gruda numa coisa? Numa pessoa, num objeto? Você medita sobre a vacuidade, isso ajuda muito a soltar, a diluir. E a mesma coisa quando nós estamos diante de um objeto de raiva, por exemplo. Que a raiva também tem... O apego à raiva tem alguma coisa semelhante, porque a raiva também gruda num objeto, como se ele existisse por si só. Se você souber que ele não existe dessa maneira, perde um pouco a graça. E a raiva se dissolve. Então, os objetos que nós desejamos ou detestamos não existem do seu próprio lado, não existem por si só, independentes da nossa mente. Beleza, feiura, etc., são qualidades imputadas pela nossa mente. Olha como a mente é poderosa. Então, vamos ver o que é a nossa mente. Às vezes, algumas pessoas podem pensar que a mente é o cérebro. Mas isso é improvável, porque o cérebro pode ser operado, etc. A mente não pode ser operada. Você não pode transferir uma mente de uma pessoa para outra, etc. Mas, enfim, a definição de mente a mente é um contínuo transitório, quer dizer, momentâneo, que depende de vários fatores, como os seus objetos, não existe mente sem objeto, não existe objeto sem mente, os seus momentos anteriores, uma mente
nasce vem de outra, num recuo sem fim. E uma coisa que é um pouco mais específica, que são ventos e energias. É uma outra maneira de falar, onde se diz que a mente está montada nos seus ventos. Isso já é uma outra abordagem que eu não vou entrar por enquanto aqui. A questão é, um contínuo, isso é importante explicar, nessa definição, um contínuo, contínuo é por exemplo, eu vou usar um exemplo na matemática. Contínuo é uma série de pontinhos absolutamente juntos que dão a impressão de uma reta, mas não existe uma reta, existem os pontinhos. Então, a mente é definida dessa forma, ela é um contínuo. Parece sempre a mesma durante um período, mas ela não é a mesma, é um contínuo. De momento a momento, ela se forma. Então, ela é um contínuo de momento a momento, ou seja, transitório, momentâneo, que depende de vários fatores, como os seus objetos, a mente depende dos objetos, dos momentos anteriores, e dessa questão que nós vamos deixar um pouquinho de lado por enquanto, que são os seus ventos, energias, ou suas montarias, literalmente montaria. A mente monta no vento. Então, o que nós podemos concluir a partir dessa definição? Vamos aceitar a definição, tá? O que nós podemos concluir? Que a mente, assim como todos os demais fenômenos, ela é imputada a um conjunto de fatores. Portanto, ela não tem existência inerente. A nossa mente primária, por exemplo, que são as nossas consciências, elas têm 5 partes: sensação, discriminação, intenção, contato e atenção. Então, a mente primária não é nenhum dessas partes, desses fatores. Ela não é a sensação, nem a discriminação, nem a intenção, nem o contato, nem a atenção. Nós podemos procurar a nossa mente nesses fatores mentais e não vamos encontrar a mente em nenhum deles. Então, ela não é nenhum dos seus fatores, nem o conjunto deles, porque o próprio conjunto dos fatores é uma parte da mente. E ela não existe separada desses fatores. Então, a mente é meramente imputada aos fatores mentais que são a sua base de imputação. Portanto, a mente não existe por si só. Enfim, nós podemos depois repetir, esmiuçar essas definições, mas aqui nós temos uma primeira abordagem do que é a nossa mente. Em primeiro lugar, para meditar na mente, nós temos que identificar a natureza convencional da mente. Assim como a natureza convencional do livro é livro, ponto, da mente também é mente, ponto. Não é? Nós temos que... Só que o livro é mais fácil de identificar. O livro, eu sei o que é livro. Já a nossa mente, ela é um pouco mais fugidia, a gente nem sabe direito. Embora a gente use a nossa mente para tudo, a gente diga, eu ouço, eu falo, eu fiz, eu aconteci. Na verdade, quem fez isso foi a mente. É a mente que faz tudo isso. Embora, então, a mente seja super importante, nós estejamos com ela a maior parte do nosso dia, nos estados conscientes, etc., a gente nem sempre identifica com facilidade o que é a mente. Então, em primeiro lugar, é preciso identificar, se nós queremos meditar na mente, nós temos que saber no que nós estamos meditando. Senão nós vamos ficar num estado solto, nós não sabemos se nós encontramos ou não o objeto. Então, nós temos que identificar a nossa mente. Podemos identificar a nossa mente primária, por exemplo, pensando. A mente é um contínuo
sem forma que percebe objetos. A mente é um contínuo sem forma, mas ela tem uma característica. Tem outras coisas que também não têm forma, mas não tem a possibilidade de conhecer, perceber, entender objetos. A mente, então, é um contínuo sem forma que percebe objetos. Então, o primeiro ponto é nós identificarmos isso claramente, podendo repetir essa definição várias vezes, até nós nos familiarizarmos com ela. O segundo ponto é procurar, então, vamos então procurar a mente entre suas partes. As mentes primárias, como eu disse, têm sensação, discriminação, intenção, contato, atenção. Nós podemos, então, procurar até compreender a impossibilidade de encontrar a mente em nenhuma dessas partes particulares. E essa inencontrabilidade, a palavra, inencontrabilidade da mente é a sua natureza. A natureza da mente é não poder ser encontrada. Essa é a natureza última da mente, ou seja, é a vacuidade da mente. A vacuidade da mente é a impossibilidade de encontrá-la, a inencontrabilidade da mente. Então, nós, nesse ponto, podemos pensar: tudo que aparece à minha mente tem a mesma natureza que ela, e a natureza da minha mente é a vacuidade. Daí nós podemos repetir essa fórmula várias vezes. Tudo que aparece à minha mente tem a mesma natureza que ela, e a natureza da minha mente é a sua vacuidade. Daí, quando nós chegamos nesse ponto, a gente sente que tudo se dissolve na vacuidade. Nós percebemos apenas a vacuidade da nossa mente. E daí nós meditamos sobre essa vacuidade sem nos desviar, sem nos afastar. Então, a mente é um contínuo sem forma que tem como função perceber e entender os objetos. Vou continuar mais um pouquinho, embora depois, nas próximas vezes, eu vou repetir cada uma dessas partes, vou retomar aos poucos cada uma das partes, tá? Então, aqui nós podemos ir mais um pouquinho à frente. Nós temos mentes densas, mentes sutis e a mente muito sutil. Nós temos esses três tipos de mente. As mentes densas nós conhecemos melhor, que são as nossas percepções sensoriais, visual, auditiva, olfativa, tátil, etc. São também as mentes densas, as nossas percepções sensoriais e todas as mentes do estado desperto. Todas as mentes que nós temos no estado desperto, quando nós estamos acordados, são mentes densas. Isso inclui, por exemplo, as mentes de raiva, as mentes de apego, as mentes de inveja, inclui a ignorância de achar que as coisas existem da maneira como elas aparecem, a ignorância do autoagarramento, de nos agarrarmos a essa existência falsa das coisas. Isso são mentes densas. Quando nós dormimos, ou quando nós morremos, as mentes densas começam a se dissolver interiormente. Há um processo de dissolução dessa mente densa interiormente. Claro que nós ainda não morremos, mas nós podemos perceber isso claramente na hora de dormir. Se você fizer uma pequena preparação, enfim, se você não estiver exausto e cair na cama e dormir feito
um log, feito um pedaço de madeira, você vai perceber que a sua mente aos pouquinhos se pode chamar isso de uma dissolução. Ela vai ficando cada vez mais interiorizada. Quando você deita, talvez ainda as coisas do dia estejam muito presentes, as sensações mais do que aconteceu, e depois, aos pouquinhos, tudo isso vai se dissolvendo na mente, e nesse ponto, então, a mente sutil se manifesta. A mente do sonho também é uma mente mais sutil, mas ela é ainda um pouquinho densa, porque tem imagens, tem visões, tem interpretações. E a mente sutil é mais sutil do que a mente do sonho. A mente muito sutil, ela aparece no sono profundo e no final do processo da morte. Nesse ponto, então, todos os ventos interiores se dissolvem dentro do canal central, aqui no chakra do coração, e a mente muito sutil se torna manifesta. Para pessoas que não meditam, não são meditadores acostumados, muito treinados, isso só vai acontecer, você está inconsciente quando isso acontece. Então você nunca vai ver a mente muito sutil, desperta, porque nesse momento você está inconsciente. Mas para meditadores muito habilidosos e acostumados, o que eles mais anseiam é esse momento onde a mente muito sutil vai se despertar. Sabe por quê? Eu vou só avançar. Porque com essa mente muito sutil, você medita na vacuidade. Eles conseguem. Porque a vacuidade é uma coisa muito sutil. Nós temos, hoje nós aqui vamos meditar na vacuidade, temos feito isso, nós estamos meditando com as nossas mentes densas. Então, uma mente densa se aproximando de um objeto muito sutil. É difícil a mente densa se misturar com a vacuidade, como água sendo vertida sobre água. Porque os materiais são diferentes, a mente é densa e a vacuidade é muito sutil. Mas com a mente muito sutil, a vacuidade e a mente se misturam. Então, a vacuidade, e isso acontece. O contínuo dessa mente muito sutil, ele nunca teve um começo e nunca terá um fim. O contínuo isso não ter um começo e não ter um fim, não faz disso uma coisa inerentemente existente. Continua sendo uma manifestação da vacuidade, mas nunca teve um começo e nunca terá um fim. E é essa mente muito sutil, que nunca teve um começo, que nunca terá um fim, portanto, que continua para a próxima vida. Porque a gente sabe o que acontece com o corpo. Se a mente não é o corpo vai ficar. E alguma coisa passa. Não é que passa, nunca começou e nunca vai acabar. Essa é a mente muito sutil. Então, essa é uma explicação inicial que eu queria dar sobre a nossa mente. E nas próximas vezes eu vou usar essas explicações para fazer uma meditação muito especial, introduzir, absolutamente introdutória, que são meditações de uma prática chamada Mahamudra, que eu vou fazer só a introdução, nós vamos fazer só o início dessa prática, que consiste em meditar na vacuidade da mente, seguindo alguns passos. Primeiro, nós vamos procurar identificar a nossa mente. Quando nós tivermos identificado a nossa mente, então nós vamos dizer, agora encontrei o objeto de meditação. Identificar, encontrar, daí você vai reter o objeto de meditação por 1 minuto.
E daí, aos pouquinhos, se você conseguir aumentar esse minuto para 2 minutos, 3 minutos, se você conseguir reter o objeto de meditação sem se distrair por 5 minutos, então você já atinge um estado avançado de meditação. Então, Ana, o que você prefere? Podemos falar sobre meditação na vacuidade para combater raiva, apego, na prática, e depois eu conduzo uma meditação, ou eu conduzo direto uma meditação e daí depois nós conversamos sobre isso. Eu tô louca para meditar na vacuidade da mente e tô louca para saber o que são os ventos que carregam a mente. Mas eu vou ter paciência e vou esperar. Mas vamos meditar, vamos experimentar. Tá bom. Então, eu pensei, nós fazemos uma meditação, há várias maneiras de meditar sobre a vacuidade da mente, mas eu pensei, nós fazemos uma aqui, que é... Deixa eu achar aqui na minha... Ah, tá aqui. Eu vou conduzir, mas nós vamos chegar no seguinte ponto. Tudo que aparece na minha mente tem a mesma natureza que ela. E a natureza da minha mente é a vacuidade. Tá? E daí, nós vamos repetir isso várias vezes, até ter uma sensação. Falta dizer uma coisinha. É importante que nós estamos meditando na vacuidade da mente, que a gente sabe que a mente é um contínuo que percebe, tudo isso eu vou falar da próxima vez mais sobre isso. A mente é um contínuo que conhece, ela está localizada aqui, no chakra do coração. Então, quando nós pensamos na mente, às vezes a gente pensa na mente aqui, associando a mente com o cérebro. De fato, a mente está ligada com o cérebro, não quer dizer que não esteja, mas ela está localizada aqui. Então, em termos da sensação, eu vou conduzir, nós vamos tentar descer aos pouquinhos até aqui, no meio do peito, não precisa muita confusão, no meio do peito. Daí nós tentamos nos concentrar aí e ter um vislumbre da nossa mente, tá bom? Então, podem se sentar como nós estamos sentados, sente um pouco na beiradinha da cadeira, com os pés apoiados no chão. Repouse suas mãos com naturalidade, ou nas pernas, ou na mesa, onde você preferir. Não é obrigatório que os olhos estejam fechados, eles podem estar ligeiramente entreabertos. Como são meditações mais longas, é muito útil encostar a língua no céu da boca, porque isso evita salivação excessiva. Agora, comece respirando pelas narinas. Deixe o ar entrar e sair, sem forçar a respiração. Agora, acompanhando o ar, na medida em que ele entra pelas suas narinas, tente descer até o meio do peito, onde a nossa mente raiz está localizada, no chakra do coração.
Basta acompanhar o ar e vá se interiorizando com ele. Imagine que você chegou no meio do peito, no chakra do coração. Nossa mente primária, ou nossa consciência primária, tem 5 partes: sensação, discriminação, intenção, contato e atenção. Mente primária não é nenhuma dessas partes individuais. Nem o conjunto delas. Contudo, ela não existe separada desses fatores. Ela é meramente imputada aos fatores mentais, que são sua base de imputação. Portanto, ela não existe por si só. Ela não existe inerentemente. A natureza convencional da nossa mente primária é um contínuo sem forma que percebe, conhece, entende objetos. Se nós procurarmos a nossa mente entre as suas partes, sensação, discriminação, atenção, etc., nós veremos a impossibilidade de encontrar a mente em qualquer dessas partes. Essa inencontrabilidade é a natureza última, ou a vacuidade da mente. O que nós pensamos? Tudo que aparece à minha mente tem a mesma natureza que ela. A natureza da minha mente é a sua vacuidade. Tudo que aparece em minha mente
tem a mesma natureza que ela. A natureza da minha mente é a sua vacuidade. Sentimos aqui, tudo se dissolve na vacuidade. Percebemos apenas a vacuidade da nossa mente. E meditamos sobre essa vacuidade. Tudo que aparece à minha mente possui a mesma natureza que ela. A natureza da minha mente é a vacuidade. Sentimos que tudo se dissolve na vacuidade. Percebemos apenas a vacuidade da nossa mente. E meditamos sobre essa vacuidade.
Suavemente, relaxem a concentração. Podem ir abrindo os olhos. Então, nessa meditação, o caminho é, primeiro nós identificamos a natureza convencional da nossa mente, com essa definição. A mente primária é um contínuo sem forma que conhece, percebe objetos. Essa é a primeira parte, identificar a natureza convencional da nossa mente. A mente é um contínuo sem forma que conhece, percebe objetos. Depois nós procuramos a mente entre suas partes, porque qualquer mente primária sempre tem partes. E essas partes são a sensação, a discriminação, a intenção, o contato e a atenção. Eu posso, na próxima vez, esmiuçar cada uma dessas partes. Não existe mente, por mais frágil que seja, que não tenha essas partes. Para haver mente, tem que haver, no mínimo, essas partes. Mesmo que seja muito incipiente. Sensação, discriminação, intenção, contato e atenção. Então, nós identificamos a natureza da nossa mente, um contínuo sem forma que percebe objetos, agora nós procuramos a mente entre as suas partes. Ela é a sensação? É a discriminação? É a intenção? É a atenção? E daí nós não encontramos a mente. Essa inencontrabilidade da mente, essa impossibilidade de encontrar uma mente que exista por si só, porque ela não está em nenhuma das partes, não está no conjunto das partes e não existe separada delas, essa inencontrabilidade é a natureza última da mente, a sua vacuidade, a vacuidade da mente. Daí, quando nós chegamos nesse ponto, nós podemos repetir essa fórmula, tudo que aparece, a minha mente possui a mesma natureza que ela, a natureza da minha mente é a vacuidade. Se tudo tem a mesma natureza que a minha mente, que é a vacuidade, então não aparece mais nada na minha mente. E daí eu me dissolvo nessa vacuidade, onde nada mais aparece a não ser o próprio vazio da mente. E tento me concentrar nisso. Se nós insistirmos, gradualmente, a nossa experiência sobre a vacuidade vai se tornar cada vez mais clara. Porque meditar na vacuidade da mente é mais profundo do que meditar na vacuidade do corpo e na vacuidade do eu. Ana, quer falar? Eu queria perguntar... Ou alguém de vocês quer falar? Sim, qualquer um pode abrir o microfone a qualquer hora. Eu só queria fazer umas perguntas que me vieram agora. Nesse caminho, se fala alguma coisa de inconsciente coletivo? Não, isso não é uma terminologia usada no budismo. E no budismo... O que se fala... Sim, fala, por favor. A única coisa coletiva que eu me lembre é o karma coletivo. Quando nós, às vezes a gente cria... Karma é um sinônimo de ação. Todas as nossas ações, elas têm, é uma mente primária, elas têm sensação, discriminação, intenção, etc. Para ser uma ação, né? Uma ação sempre tem um ato de volição, mesmo que seja assim, peguei um copo d'água, eu tive uma volição de pegar o copo d'água, isso cria karma. O karma pode ser positivo, negativo ou neutro. Às vezes, geralmente a gente está criando, a gente cria karma o tempo todo e experiencia os efeitos desse karma através desse fator mental que se chama discriminação, a sensação. Com a sensação, que é agradável, desagradável, neutra, a gente experiencia o resultado do karma que a gente criou. E com a discriminação, eu vou fazer tal ação,
a gente cria o karma. Então, a gente cria o karma individualmente ou coletivamente. Nós criamos karma coletivo, e daí experienciamos o efeito coletivo. É a única coisa coletiva que eu conheço. Não desconheço outra. E no budismo não se refere também a ondas cerebrais, beta, alfa, teta? Não é uma terminologia usada. Mas é engraçado isso, porque às vezes a terminologia difere, mas você encontra coisas semelhantes ditas de outra forma, né? Então, foi sempre o que me aconteceu na Himalaia. Às vezes a palavra eu demoro para entender o que é, mas quando eu vou ver, no Himalaia e em outros lugares, se você prestar atenção, as terminologias, o uso de palavras às vezes engana a gente. Mas se você se focar na definição, naquilo que está sendo dito realmente, que vem daqui, daí as coisas, nem sempre, mas às vezes elas se harmonizam usando com terminologias diferentes. E eu nunca tinha experienciado trazer a mente para o coração. Essa nunca tinha sido uma possibilidade. E isso adianta um montão, porque assim que a mente desce para o chakra do coração, ela já ganha outro ritmo, né? Ela já ganha outro espaço. Incrível, nunca tinha. Eu me avancei um pouco, porque nesse tipo de meditação inicial, isso não é necessário. Quando você medita na mente, assim, mas em geral não é necessário. Me adiantei um pouco, porque eu também acho que avança muito. Você descer para cá, né? Que é onde está a mente raiz, a mente muito sutil está localizada aqui. Por enquanto nós estamos meditando na mente densa, na definição da mente, tudo isso. Então não seria necessário vir para cá, mas acho que já vai se acostumando a localizar a mente aqui. Sim. E a última coisa, para passar aí a palavra, é incrível a dificuldade que a gente tem de fazer uma coisa que é tão simples, que é deixar de fazer, né? Mas é incrível como é difícil abrir mão de uma mente densa. E eu acho que isso é por conta da necessidade de controle ou de todas as vantagens que a gente associou à mente densa. Porque realmente quando você fala 5 minutos de meditação, te leva já para algum lugar, e você fala 5 minutos de meditação, é muito fácil. E é incrível quando você medita, a mente densa cola e ela não quer largar, né? Exatamente. E sobretudo quando você percebe esse espaço, assim, porque uma coisa, você para procurar a mente, você tem que conhecer a definição da mente. Sem isso, como você vai encontrar alguma coisa que você não tem a menor noção do que seja, né? Mas uma vez que você encontra, que já é difícil de encontrar, porque para encontrar a mente, e se habituando com essa definição. Olha, a definição parece simples, mas ela não é tão simples. É um contínuo sem forma que conhece objetos. O que é conhecer um objeto? O que é essa clareza que existe na mente que faz com que ela conheça o objeto? Então, você tem que primeiro vencer essa etapa de ter uma imagem, digamos, genérica, uma imagem mental do que é a mente. Por exemplo, se uma criança que nunca ouviu falar em livro, ela não tem uma imagem mental do livro. Mas eu tenho. Um livro pode ser pequenininho, pode ser fino, pode ser grosso, pode ser colorido, pode ser branco e preto. Tudo isso cabe dentro do livro, certo? Um livro pode ser até triangular, pode ser cheio de desenho em vez de palavras, mas cabe na definição de livro, correto? Então, o que é o livro? O livro é a minha imagem mental construída de livro. Assim, a gente chama tecnicamente de, enfim, é a nossa imagem mental de livro, que é construída. Agora, qual é a imagem mental que nós temos da nossa mente? Muito vago. Então, o primeiro passo é chegar nisso, procurar a mente tendo essa definição, não é?
Quando você procura, você encontrou. Mas daí você tem que reter. Reter é ficar nisso sem se desviar. E é aí que é bem difícil. Você ficar 1 minuto, se aumentar para 2 minutos, 3 minutos. Quer dizer, não precisa nem ser a mente. Pensa numa coisa que você conhece muito, o rosto da sua mãe, tenta ficar 5 minutos concentrado na imagem do rosto. Muito difícil. Por isso que é treino. Mas com o treino, você consegue. E daí você vai adquirindo uma espécie de uma firmeza de pensamento muito, muito interessante. Você começa, inclusive, a ver o quanto você é disperso o tempo todo, né? Temos aí 5 minutos. Alguém quer colocar alguma experiência, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu só queria dizer oi, que é a primeira vez que eu participo com vocês online aqui e que, infelizmente, no meio da meditação, meu computador reiniciou e quando eu voltei, vocês já estavam em silêncio. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Cuca baseada no que a Ana falou, que é como é rápido da gente voltar de novo para aquele estado de pensar, né, de agitação. E a Ana fez um monte de perguntas para a Cuca a respeito de definições dentro do budismo. E quando a Ana fez essa fala de voltar ao estado natural, como é difícil concentrar, eu me lembrei do que dizem na neurociências de o cérebro como piloto automático para economizar energia, né? Eles dão até o exemplo de quando a gente aprende a dirigir e que quando a gente vai repetindo, é uma técnica do cérebro para economizar energia, jogar para um piloto automático, né? Que seria, sei lá, um subconsciente, eu não sei as terminologias, para liberar o consciente para a gente estar prestando atenção em outras coisas enquanto dirige. Tanto que no primeiro momento é difícil a gente passar a marcha, prestar atenção em tudo, e depois que passa um tempo com a repetição e com a prática, a gente já está aqui tomando uma água e atendendo alguma chamada no telefone, conversando com alguém e dirigindo no piloto automático quem foi que dirigiu no fim, né? Tanto que algumas pessoas vão até mesmo no piloto automático e se perdem do local. E aí, eu queria saber disso, Cuca, como é que isso entra no budismo, essa questão dessa mente, que aí eu não sei como é que seria, que habilidade é essa dentro do budismo, da gente talvez estar tanto no piloto automático dessa mente que está sempre rodando dessa mente dualista, que a gente simplesmente não consegue mesmo fixar e é que a gente acaba voltando para esse piloto automático, que é essa forma de pensar, né, que a gente veio fazendo há anos, décadas. Talvez a gente possa pensar assim, quando nós vemos, normalmente, assim, todos nós, quando nós vemos um livro, um óculos, a tela do computador, quando eu soube que eu estou grávida, eu estou amamentando, eu penso, eu estou grávida, estou amamentando, isso é um livro, isso é um lápis, isso é piloto automático. Então, funciona. E é uma convenção por trás, não é? Até de linguagem, por exemplo, eu posso dizer a lua é feminina, os alemães vão dizer que é masculina, ou coisas do tipo. A linguagem é uma convenção. Mas mais do que a linguagem, nós nos entendemos convencionalmente, porque eu posso mostrar um livro e tá com alguém em inglês que fala book e aponta, eu falo livro e aponto e nós nos entendemos. Isso é o convencional e funciona. E isso seria uma das partes da mente. Isso é um piloto automático, certo? Que nós só investigamos de uma maneira mais profunda quando nós queremos meditar na vacuidade. Porque daí nós estamos desconfiando de que aquilo que aparece não existe da maneira como aparece. Então, a meditação na vacuidade é só nesse momento que nós vamos falar, livro, tá bom, isso é um livro, concordo, isso é um livro, mas onde está o livro? Livro onde? E daí você começa a ver que o livro é formado de partes. Então, nenhuma das partes do livro é o livro. Sem as partes não existe livro, para imputar livro. Então, você começa a pensar, não, tem alguma coisa aí. Livro é um nome imputado
a um conjunto de fatores. Então, não existe... Mas quando eu vejo o livro, eu não penso isso, eu não sei disso. Eu vejo o livro e eu acho que há um livro aqui concreto existindo por ele próprio. Percebe? Então, nós usamos esse piloto automático. Isso é isso, acabou. Se você não investigar, dá certo. Agora, se você achar que existe algo a mais, então começam as complicações. Com o livro, tudo bem, mas e nos nossos relacionamentos com as pessoas? Se eu acho que há um inimigo aqui na minha frente, olha a complicação. Mas inimigo, onde está? É um conceito. Não tem inimigo. Inimigo não faz xixi, não anda, não senta, não dorme. Não é mesmo? Então, eu sabia que aí que é um conceito sobreposto. Você fala, não tem inimigo, mas tem uma pessoa. Daí, de novo, você vai procurar. Tem uma pessoa... Quer dizer, para ter uma pessoa ali, tem que ter uma pessoa aqui. E, de repente, você vai meditar na vacuidade do seu eu, você descobre que não tem uma pessoa. Que se não tem uma pessoa aqui, não tem uma pessoa ali separada da pessoa que está aqui. E daí vai, então, você vai vendo... que vai abrangendo vários outros aspectos. Eu vi num dos vídeos, até comentei lá na rede, que parece que teve um físico por aí, o pessoal estava falando da cor mais quente, do azul, e eu estava me divertindo muito com a história, porque realmente toda essa conversa me lembra as minhas aulas de física quântica, muito. E na época, os professores da universidade gostam muito de dizer que se aplica ao microcosmo, né? A partículas, não se aplicaria. Só que é isso, o pensamento, a mente, ela é esse conceito de energia. Aí vem toda aquela história da energia, dualidade onda-partícula, que é tudo uma onda, mas que em algum momento, com a lente do observador, se colapsa e vira partícula. E eu estou muito feliz de ver que no budismo tem todos esses conceitos com uma linguagem completamente diferente e me faz muito sentido essa ação para a gente, não só para uma pequena partícula, né? Porque pensamento é ondas ondulatórias, pelo menos essa é a visão da física, né? É energia, e energia é ondulatória, é onda. Eu estava até um dia, porque essa coisa do aparece, mas não é como aparece, daí eu fui parar nas borboletas azuis, que eu não estou achando aqui nas anotações, porque elas têm até um nome específico, essas borboletas lindas, que infelizmente as pessoas espetam e põem no monstruário. Matam para estudar. E daí, como você vai entender, não existe nenhuma partícula de azul ali. Não tem nada azul. Não existe nada naturalmente azul. Não tem pigmento azul na asa da borboleta. Ela é formada de pequenos, minúsculos tetraedros, uma forma geométrica, diamante, assim, que reflete a luz e que dá essa sensação de azul, mas não existe pigmento azul ali. Tão interessante. Ou seja, aparece de uma maneira que não existe, portanto é falso. Na verdade, não existe cor mesmo. Isso aí a gente aprende na física. A cor, ela não é propriedade do objeto. Ela é a onda branca solar que bate no pigmento pelo qual o objeto é feito, reflete somente, vamos botar aí, a onda de frequência 300 nanômetros, de 300 Hz, e o nosso olho interpreta essa vibração de 300 Hz como cor azul. Não, é isso. Fantástico. Então, essa interação entre aquilo que aparece o nosso olho fazendo o papel, e daí gerando uma consciência visual, que daí vem uma consciência mental que dá o nome, azul. Exatamente, é um conceito. É bem isso mesmo. Agora, o que aparece, o objeto que aparece para a consciência, para o olho, para a percepção visual, esse aparecimento não é o azul. O azul é o nome, o azul é uma consciência mental, conceitual, é um conceito. E a percepção visual não tem conceito. Então ela percebe uma coisa, mas quando você diz é azul, é livro, sou eu,
não é ela que está percebendo, porque as consciências primárias não têm conceito. Elas têm um objeto aparecedor, mas não o conceito. A mente conceitual não tem objeto aparecedor, ela tem o conceito. Então, são mentes que funcionam de maneira diferente. Elas interagem e você tem uma verdade convencional, porque você está lá livro, está lá o livro. Mas elas estão vendo coisas diferentes, percebendo coisas diferentes. Ó, aqui se destrincha uma parte da meditação na vacuidade. Elas não estão percebendo a mesma coisa. A consciência conceitual fala, isso é livro. Isso não é o que a consciência visual está vendo. Porque consciências visuais, elas não são conceito, elas não têm conceito, elas não dão nome. Quem dá nome é a nossa consciência mental. Muito bom. É fantástico. A gente, na verdade, quer praticar isso de uma maneira cada vez mais concreta na vida da gente, porque não só, como diz o budismo, vai tirando a gente do sofrimento, desse apego, como também vai tirando a gente de uma autodestruição, né, que a gente tem visto acontecer na humanidade. E uma das maneiras que a gente está, como artifício, se organizando para praticar isso, é como é a preparação de um evento coletivo. Então, amanhã de manhã, quem quiser, quem puder, às 9 da manhã, a gente vai se encontrar no horário de Brasília, horário de verão, e a gente vai praticar essa experiência nessa preparação desse encontro que a gente quer fazer em abril. E a maneira de praticar isso é justo vendo as camadas todas que já estão coladas em nós, quando a gente vai organizar alguma coisa, e destrinchando e desfazendo essas camadas e ver o que sobra ali. A semana passada o que sobrou foi muita emoção, vamos ver amanhã o que sobra, mas é uma delícia fazer essa dobradinha da quarta noite para a quinta de manhã, porque a gente só tem uma noitada de sono entre e é muito bom. Então, muito obrigada, Cuca. Assim, é surpreendente, né? Porque a coisa não tem fim e vai ficando cada vez melhor. Espero ansiosa pelos ventos que carregam as nossas mentes. E aí, quem amanhã quiser se juntar, a gente faz essa prática. Senão, a gente vai se vendo, se falando lá no WhatsApp também contato, tá bom?